Glorificado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Aleluia. Seguindo em frente com mais experiências para todos vocês, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Sem mais delongas, vamos ler versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. A partir do versículo 26, que diz: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outras línguas, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Nós vemos um mover do Espírito Santo na igreja. Aleluia! E o resultado deverá ser a edificação da igreja. Será que você vai falar uma coisa que a igreja não vai entender? Não, você não pode falar, porque tem que ser para edificação. Às vezes pessoas contam visões, aquelas visões difíceis de se entender. Antes de você contar a visão, vai lá buscar o dono da visão. Senhor, faz-me entender. Não é assim? Se você não entender, talvez Deus levante um que possa entender o que você viu, para que a igreja seja edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Faraó mandou chamar todo mundo para interpretar o sonho dele, e ninguém podia interpretar, porque o sonho era de Deus. Somente José pôde interpretar o sonho de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor, porque o sonho era de Deus. Como aqueles homens lá que não eram de Deus poderiam interpretar o sonho de Faraó? A mesma coisa, a uns Deus dá as línguas, a outros Deus pode dar a interpretação das línguas. Bom, esse assunto é muito complexo, por quê? Porque para entendermos operações do Espírito de Deus, precisamos ser espirituais. A maioria das igrejas são religiosas, meu irmão. Outros pastores não querem se envolver com este lado, né, das operações do Espírito de Deus, porque é muito complicado, eles não entendem. Para você ter uma ideia, existem muitas interpretações do livro de Apocalipse. A igreja adventista interpreta de um jeito, a igreja Assembleia de Deus interpreta de outro, a igreja batista de outro, presbiteriana, metodista, cada um do seu jeito. Quem é que está certo? Não é? Quem é que está certo? Não é verdade? Os homens querem interpretar com a sua mente, com a sua lógica. Não vai conseguir. A interpretação está com o Espírito Santo. Ele que vai dizer o sentido das coisas, o significado das coisas, a interpretação das coisas. Não venha você querer interpretar um sonho com a sua mente, porque são enigmas, não é verdade? Então aqui diz um culto recheado e abençoado, né? Salmo, doutrina é ensinamento. Alguém tem algum ensinamento, alguém tem alguma coisa que aprendeu, vai lá e traz para a igreja. Muitas das vezes nós vemos lugares que não dá oportunidade para os crentes contar uma bênção, né? Ou de falar alguma coisa. Existe igreja que só dá oportunidade para contar o milagre, a libertação, a prosperidade e o ensinamento, não é? Que é a doutrina. E um salmo, não é verdade? Né? E às vezes só é aquele cantor que canta, não tem, ninguém mais da igreja pode cantar, e aí fica complicado o negócio, não é verdade? Aquele irmão não vai poder se edificar junto com a igreja por alguma coisa que Deus deu para ele. Bom, este assunto é difícil, né, irmão? Mas vamos prosseguir a leitura. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete.
Paulo estava falando de um grande problema que estava acontecendo na igreja de Coríntio, né? Estava todo mundo falando em língua e ninguém interpretava, né? E uns queriam falar mais em línguas do que o outro, e estava uma confusão. Então ele teve que falar, ó, 2 ou 3, mais do que isso não, né? Quer dizer, vocês sejam comedidos, vocês tenham domínio, porque o espírito profeta, o profeta tem domínio sobre o seu espírito, não é isso que a palavra de Deus diz? Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Então, falando consigo mesmo com Deus quer dizer falar em silêncio. Se está falando em língua e não tem interpretação, então fale com você mesmo e com Deus. Quer dizer, ninguém mais ouve. Fale baixinho, não é? Então, tenha domínio. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então, quer dizer, ele tem domínio sobre o seu espírito. Ele tem que aprender a se controlar, né? E às vezes o irmão começa a marchar na igreja no poder de Deus e ele não tem controle. Aí fica aquele irmão amparando. Não tem que amparar não, deixa ele. Porque se ele topar com alguém, bater no banco, cair no chão, se machucar, ele vai aprender. Ele vai aprender, porque muitas das vezes a pessoa diz assim, irmão, se controla, irmão, tenha cuidado, irmão, vai machucar. Eu já vi um irmão machucar uma irmã por causa desse negócio, eu já vi isso, né? Ele não tinha doutrina, ele não tinha ensinamento, ninguém ensinou ele, então ele aprendeu. Hoje ele não faz mais isso. Já vi irmão no monte cair de cima de uma pedra por causa dessas coisas, tropeçar em outra pedra por causa dessas coisas, entendeu? E muitas das vezes levado para emoção e também querendo se aparecer, se torna uma vaidade, né? Então, quando a pessoa é nova, o líder vai orientar sobre essas coisas, para que não vire uma bagunça, irmão, porque depois vai vir, isso aí, que é isso aí? Que é isso aí? Já vi casos de pessoas de passar na frente de uma igreja, está lá o irmão rodando lá, a irmã rodando lá na igreja lá, e outro assim, está parecendo uma macumba, está parecendo o Xangô rodando na macumba. Eita, que é isso aí? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Eles não entendem, o mundo não entende. Na verdade, tem certas reuniões na igreja que tem que ser a portas fechadas, não é? É só para a igreja. Porque entra alguém que não entende, o indouto, né? Não entende, vai falar mal. Então, por isso tem que ter alguém capaz para doutrinar nesta área. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então, quer dizer, senão vai ficar uma confusão. É uma igreja que tem muitos que tem um dom de profecia. O irmão ou a irmã tem que aprender a esperar a sua vez, não é verdade? Tem que aprender a esperar. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Bom, a maioria das igrejas não tem muito interesse a essas coisas. Eles ficam apegados a culto de oração, só oração, ou senão ao estudo da lição de domingo na escola dominical, fica apegado só a isso. E isso fica colocado de lado. É por isso que nós vemos igrejas que não são espirituais, entende? É por isso que há igrejas que não são espirituais, mas existe igreja que Deus não está dando isso também. Existe um ministério que Deus não está dando isso também. Então fique na posição que o Senhor chamou. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que não pode proibir essas coisas, né? O pastor tem que buscar entender essas coisas, porque vamos que comece um movimento dentro da igreja e ninguém entende nada. E o pastor vai ficar sem entender, sem saber o que falar, não é verdade? Então, nós temos que estar preparados. Porque se houver uma manifestação do Espírito Santo de Deus, alguém tem que entender. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ó, a palavra profética consola o povo de Deus. A Bíblia diz que é para edificação, exortação e para consolar. Entendeu? Para chamar a atenção,
né? Louvado seja o nome do Senhor, para aconselhar também, para dar direção. Os reis procuravam um profeta para saber como é que ia ser a guerra, não era assim? Em Israel. Eu fiquei, cadê o rei aí? Cadê um profeta aí? O rei perguntava. Eu quero saber o que o Senhor está falando a respeito disso. Eu vou sair à guerra e vou voltar vitorioso? Como é que vai ser, né? Eles procuravam saber uma palavra de Deus. Quantos nas igrejas estão esperando uma palavra de Deus, mas não tem profeta? Por que não tem profeta? Porque talvez o pastor não dá ênfase a isso, talvez o pastor não está ensinando sobre isso, talvez o pastor está lá preocupado com o ministério dele, não quer que outro sobressaia acima dele. Também tem isso também, né? Também tem isso, porque se o pastor não profetiza e vem o irmão e começa a profetizar, se o pastor não for humilde, ele não vai